os resultados que nós havíamos apresentado terça-feira eram esses, né? Nós dissemos que o fato de termos a informação a respeito da dimensão do espaço era algo precioso, porque agora, se eu tivesse essa informação de antemão, eu poderia, por exemplo, concluir que um certo conjunto era uma base, verificando apenas que ele era LI. Desde que, né, a quantidade de vetores desse conjunto coincidisse com a dimensão. Então, o que a gente quer primeiro é fazer uma combinação do resultado 1 com o resultado 3 e daí estabelecer uma denominação especial para um determinado tipo de conjunto e aproveitar essa denominação e estabelecer um novo conceito para base. Então, vamos colocar a coisa numa situação particular, para poder facilitar o entendimento. Né? É evidente, aquilo que a gente vai falar para uma dimensão particular vale para qualquer dimensão. A gente só vai usar um caso particular para, como eu falei, facilitar a compreensão. Então, vamos supor que nós estejamos num espaço vetorial que tenha dimensão 3. Pronto. Nós estejamos num espaço vetorial que tenha dimensão 3. Né? E alguém nos dê um conjunto de vetores nesse espaço formado por 3 elementos, por 3 vetores. Então, veja bem, eu tenho aqui a típica situação que é colocada pelo primeiro resultado. Eu conheço a dimensão de um espaço, sei que é 3, e alguém me deu um conjunto de vetores cuja quantidade de elementos coincide com a dimensão do espaço. Né? Ou seja, comparando com a nossa situação geral aqui, eu tenho a dimensão n é 3 e k, o número de elementos de alfa, também é 3. K é igual a n. Então, o primeiro resultado me garante, né, que se eu comprovar que alfa é LI, né, eu vou concluir que alfa é base. Não preciso me preocupar em verificar se alfa gera o espaço. Basta verificar que alfa é LI. Por quê? Por 2 razões. Primeira delas, porque eu sei a dimensão do espaço. Segunda delas, porque o número de elementos de alfa coincide com essa dimensão. Agora, perceba o que diz o resultado 3. O resultado 3 diz, olha, se alguém lhe der um conjunto com um vetor, esse conjunto tem chance de ser LI. Pronto. Se der um conjunto com 2, tem chance de ser LI. Se der um conjunto com 3, tem chance de ser LI. Inclusive, se for LI, é base. Porque aí, com 3 vetores, o número de vetores coincide com a dimensão. Porém, segundo o terceiro resultado nosso, se me derem um conjunto com 4, ou seja, com a quantidade de vetores K maior do que a dimensão, aí eu sei que, primeiro, esse conjunto não vai poder ser base, porque se a dimensão é 3, toda base tem que ter 3 elementos. E segundo, tenho certeza que esse conjunto não poderá ser LI. Nem ele, nem qualquer conjunto que tenha de 4 elementos em diante. 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Por quê?
Porque o resultado 3 me garante que toda vez que a quantidade de vetores de um conjunto exceder a dimensão do espaço, esse conjunto obrigatoriamente será LD. Portanto, chega-se à conclusão, e eu acho que não é nada difícil compreender, que dentro de um espaço de dimensão 3, um conjunto para ser LI, ele tem que ter, no máximo, 3 elementos. Porque se ele tiver 4, o resultado 3 já derruba a possibilidade dele ser LI. Logo, dentro de qualquer espaço vetorial, a dimensão do espaço estabelece o número máximo de vetores LI que você pode ter naquele espaço. Porque para qualquer quantidade, repito, como diz o resultado 3, para qualquer quantidade maior do que a dimensão, o conjunto será LD. Portanto, se alguém lhe der um conjunto de vetores com uma quantidade menor do que a dimensão, esse conjunto vai ter chance de ser LI. E terá chance de ser LI até o momento em que a quantidade de elementos dele coincidir com a dimensão. Porque se passar, já não tem mais chances. Logo, a gente diz que o conjunto LI, que tem o número de vetores igual à dimensão, ele tem a quantidade máxima de vetores LI que um conjunto pode ter. Né? Por exemplo, se eu estou num espaço de dimensão 3 e alguém disser, quero formar um conjunto LI que tenha o maior número de elementos de vetores. Quantos elementos vai ter que ter esse conjunto? 3. Se você quer a quantidade máxima para CLI é 3. Porque se você chegar a 4, já não será mais. Segundo o resultado 3. Logo, a gente diz que o conjunto LI, que tem o número de vetores igual à dimensão, né, é um conjunto LI maximal. É um conjunto LI maximal. Ou seja, se o número de vetores do conjunto coincidir com a dimensão, esse conjunto tem o número máximo de vetores LI dentro do mesmo conjunto que aquele espaço suporta. Está claro isso, eu suponho. Né? Então, esse conjunto, a gente, por um momento, né, esse conjunto alfa, por um momento a gente esquecendo, né, que ele é base, a gente teria aqui a conclusão, né, primeiro de que, se a dimensão do espaço é 3, e você me deu um conjunto com 3 elementos, e esse conjunto foi LI, então eu vou poder concluir que alfa é LI maximal. É um conjunto LI maximal. Ele tem a maior quantidade de vetores LI possível de reunir num único conjunto nesse espaço. E aí, claro, se um conjunto é LI e tem a maior quantidade possível de vetores, é porque a quantidade de vetores coincide com a dimensão. Como ele é LI, ele é uma base. Logo, tanto faz você dizer determinado conjunto é um conjunto LI maximal, como dizer determinado conjunto é uma base. Essas duas coisas aqui coincidem, são sinônimas.
tanto faz dizer alfa é LI maximal, como dizer alfa é uma base. Creio que tenha ficado claro, né? Então esse é o conceito de conjunto LI maximal, que significa a mesma coisa que ser base por força do nosso primeiro resultado combinado com o terceiro. Agora, vamos somente dar uma segunda interpretação para esse fato, retirando de cena o conceito da independência linear, o conceito de alfa ser LI, e colocando em cena o conceito de alfa ser um conjunto gerador. Tá? Então vamos supor que nós estamos ou permanecemos, não é, num espaço vetorial de dimensão 3. E alguém me deu um conjunto com 3 elementos. Pronto. Alguém me deu um conjunto com 3 elementos. Vamos aproveitar tudo que está aqui, porque o que nós vamos dizer é algo inteiramente equivalente. Né? Então, estamos diante da mesma situação anterior, só que agora, em vez de a gente ter descoberto que alfa era LI, vamos supor que a gente tenha descoberto que alfa é gerador de V, ou seja, o conjunto alfa gera o espaço V. Vamos supor que alfa gera V. O que é que diz o resultado 4? O resultado 4 está aqui. E ele nos diz algo inteiramente equivalente ao do resultado 1. O resultado 4 nos diz, olha, você está num espaço de dimensão n. No caso aqui nosso, n igual a 3. Como eu falei, a gente está pegando uma situação particular para facilitar a compreensão. E aí alguém lhe dá um conjunto com 3 elementos. Uma quantidade de elementos igual, né, à dimensão do espaço, k igual a n. E além disso, você descobre que esse conjunto gera o espaço. Então você também vai poder concluir que esse conjunto é uma base do espaço. Muito bem. Porém, antes de concluir isso, perceba o que diz o resultado 5. O resultado 5 nos diz, olha, qualquer conjunto que você pegar com um elemento, ele pode ser LI, como a gente acabou de falar antes. Mas gerar não gera. Tá? Não gera. Se você pegar um conjunto com 2 elementos, ele pode ser LI, mas gerar não gera. Se você pegar um conjunto com 3 elementos, vai ser o primeiro conjunto que terá a chance de gerar. Né? Por quê? Porque o resultado 5 diz que se a quantidade de elementos do conjunto for menor do que a dimensão, se K for menor do que N, o conjunto não gera. Então, com 1 pode ser LI, mas não gera. Com 2 pode ser LI, mas não gera. Com 3 pode ser LI e pode gerar. Porque 3 é a quantidade mínima, então, de geradores. Perceberam? Quando você pega um conjunto que tem a mesma quantidade de elementos
que a dimensão, você está pegando um conjunto que ao mesmo tempo pode ter a quantidade máxima de vetores LI, a máxima de vetores LI, por quê? Porque se K for maior do que N, ele é LD. Então, se você pegar um conjunto com a mesma quantidade de elementos que a dimensão, pode ficar certo que você está pegando um conjunto que tem a quantidade máxima de vetores LI e, ao mesmo tempo, a quantidade mínima de geradores. Por quê? Porque com uma quantidade menor do que a dimensão, não gera. Maior do que a dimensão, não é LI. Menor do que a dimensão, não gera. Então, a quantidade que coincide com a dimensão é, ao mesmo tempo, a quantidade máxima de LIs, por isso que a gente disse que o conjunto que tinha a mesma quantidade que a dimensão do espaço era LI maximal, e, ao mesmo tempo, é a quantidade mínima de geradores. E aí a gente vai dizer, então, que alfa é um conjunto gerador minimal. Né? Ele contém a quantidade mínima de geradores. Então, alfa é o que nós chamamos de conjunto gerador minimal. Conjunto gerador minimal. Porque menos do que ele não gera. Então ele tem um mínimo de geradores. E ao mesmo tempo ele é LI maximal. Porque mais do que a quantidade deles não é LI. Mais do que a quantidade dele não é LI. É LD. E aí você tem 3 sinônimos. Tanto faz você dizer alfa é um conjunto LI maximal, como dizer alfa é um conjunto gerador minimal, como dizer alfa é uma base. Não é? Porque significa que alfa tem a mesma quantidade de vetores que a dimensão, ele é LI, logo é LI maximal, e ele é gerador, logo é gerador minimal. E, consequentemente, ele é uma base. E eram justamente esses 2 conceitos que eu queria apresentar para que vocês ficassem sabendo do significado de conjunto LI maximal e conjunto gerador minimal. Tá ok? Muito bem. Então, vamos dar um passo à frente. Né? Vamos começar a falar de operações entre subespaços. Tá? Subespaços nós sabemos, né? São conjuntos. São subconjuntos de um espaço. Vou afastar aqui que está apertadinho. Subespaços são subconjuntos de um espaço. Mas são conjuntos. Né? Como a gente sabe, dentro de qualquer espaço vetorial, o subespaço mais simples, mais reduzido que eu posso ter é aquele que contém somente o vetor nulo. Né? Vimos isso. E o mais complexo, ou o mais completo também, é o próprio espaço. O próprio espaço é subespaço de si mesmo. Entre só o vetor nulo e todo o espaço, aí a situação varia de acordo com o espaço onde você estiver.
né? Como nós vimos, por exemplo, se eu estiver no R2, entre só o vetor nulo e todo o espaço, eu só tenho um tipo de subespaço. As retas que passam pela origem, né? Se já eu estiver no R3, eu terei as retas que passam pela origem e os planos que passam pela origem. E nos outros espaços, aí não dá para a gente caracterizar, né? Aí vai variar bastante se eu estou no espaço de matrizes, se eu estou num espaço de polinômios. Não dá para obter uma caracterização prévia dos subespaços. Mas, como eu falei, fundamentalmente, né, subespaços são conjuntos. E aí nós vamos tentar entender, né, principalmente duas operações fundamentais que são feitas com subespaços e que levam a um conceito muito importante dentro desse nosso estudo. Tá ok? Eu pensei em hoje pela manhã que daria tempo da gente fazer toda essa parte das operações, mas não foi possível. Porque na turma da manhã a gente não tinha ainda definido a data da prova, né? Aí teve que ser feita, né, essa definição e normalmente saíram as mesmas perguntas que saíram também aqui. Como é que vai ser a prova, etc, etc. Então acabou sem haver tempo suficiente da gente concluir, né? Mas, aliás, eu havia definido na turma da manhã, só que eu havia dado uma data que depois eu percebi que era melhor deixar realmente para o dia 19, já que o dia 21 é feriado, não é? Bom, mas não importa, não tem problema, nós temos ainda toda a próxima semana para discutir. Eu espero que vocês, de fato, deem uma certa atenção à lista de exercícios, né? E que a gente possa, então, falar sobre os exercícios da lista com vocês após terem tentado resolver, né? Já terem algum conhecimento prévio, criado alguma experiência com relação aos problemas que estão lá. Tá ok? Ok, então vamos nós, né, falar sobre operações com subespaços. Vamos falar sobre isso. Vejamos. Hoje, acredito que o que nós vamos conseguir fazer, né, mesmo porque, para não deixar uma turma numa situação diferente da outra, nós vamos conseguir falar de uma operação importantíssima que guarda uma característica muito interessante e uma outra que a gente vai citar, porque ela é muito conhecida também entre conjuntos, e a gente vai citar porque o resultado dela a gente vai perceber que não funciona. Então, vamos aqui falar sobre as operações com subespaços. Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco isso aqui ainda, se ainda aceita a edição com relação ao tamanho, aceita. Pronto. Assim está bom e a gente economizou um pouquinho de quadro. Então veja bem, suponhamos que nós estejamos num espaço vetorial V aí qualquer, e dentro desse espaço a gente tenha considerado dois subespaços, U e W. Primeira operação que nós podemos fazer com esses subespaços
a gente vai considerar que seja a interseção. Acho que todo mundo sabe, né, o significado de uma interseção. Quando você cria uma interseção entre dois conjuntos, evidentemente você está formando um terceiro conjunto para onde irão, né, todos os elementos que estão ao mesmo tempo nos dois envolvidos na interseção. Ou seja, o conjunto interseção representará aquilo que existe de comum entre os dois subconjuntos, os dois conjuntos com os quais você está trabalhando. É evidente que quando a gente fala de conjuntos de uma forma geral, pode ocorrer, né, não é nada assustador, né, que possa ocorrer uma interseção vazia, porque muitas vezes a gente vai buscar, né, o que existe de comum entre dois conjuntos e não encontra nada. Mas isso é quando a gente está falando de conjuntos de um modo geral. Aqui nós estamos falando de dois subespaços de um mesmo espaço, é evidente. Eu não vou interceptar, né? Eu não vou calcular a intersecção entre um subespaço de matriz e outro de polinômio. O que é que tem de comum entre matriz e polinômio? Nada. Não faz sentido fazer a intersecção disso, né? Então, dentro de um mesmo espaço, eu vou tentar fazer a intersecção entre dois subespaços, dali, com elementos da mesma natureza, não é? E aí a gente vê que jamais eu chegarei num resultado desse tipo, né? Se eu estiver num espaço vetorial e dentro desse espaço eu considerar dois subespaços e fizer a intersecção entre os dois, jamais eu obterei como resultado o conjunto vazio, né? Jamais. Pergunta que evidentemente surge nesse momento é: por quê? Porque jamais a intersecção entre dois subespaços me dará como resultado o conjunto vazio. Alguém saberia me dizer por quê? Luiz Henrique Queiroz respondeu corretamente, né? Jamais será vazio, porque se eles são subespaços do mesmo espaço, cada um deles contém o mesmo vetor nulo, que é obrigado para ser subespaço, né? Então eu estou aqui nesse espaço, peguei dois subespaços. É evidente que em cada um desses conjuntos, pelo menos em comum, tem o vetor nulo. Então jamais terei uma intersecção vazia. E ao mesmo tempo, né, eu já estou afirmando que, se eu for analisar a possibilidade de pegar dois subespaços, fazer a intersecção e tentar verificar se o resultado da intersecção ainda é um subespaço, com certeza a primeira exigência já está cumprida, não é? Primeira exigência da definição de subespaço já está cumprida. E é isso que a gente vai tentar fazer, né? A gente vai tentar, de fato, comprovar que, esteja eu no espaço onde estiver, considere eu os dois subespaços que eu quiser, quaisquer dois subespaços daquele espaço. Não interessa. Se você fizer
a intersecção deles dois, o resultado permanecerá sendo um subespaço. Por isso que a gente escreveu aqui, né, que U intersecção com W é um subespaço de V. Desde que U e W sejam, né, desde que U e W sejam subespaços de V. A intersecção sempre será. Muito bem. Então, na verdade, quando a gente falou que a intersecção nunca será vazia, a gente, talvez até mesmo sem querer, né, verificou que a primeira exigência para ser subespaço já está satisfeita, né? Então eu quero verificar que U interseção com W é um subespaço. Então, primeira exigência, o vetor nulo tem que estar na interseção. E claro que ele está. Ele está, né? Porque ele está em U obrigatoriamente, porque U é um subespaço, e ele também está em W. Obrigatoriamente, porque W é um subespaço. Porque, na verdade, sempre que eu quiser, né, justificar que um determinado elemento está na intersecção, o que eu tenho que fazer é, de alguma forma, comprovar que aquele elemento está ao mesmo tempo em cada um dos subespaços, né? Ao mesmo tempo. Se eu conseguir comprovar que um determinado elemento está ao mesmo tempo em U e em W, como eu vi agora com relação ao vetor nulo, então esse elemento estará na intersecção. Muito bem. Primeira condição, facilmente a gente comprova que é verdadeira, que ela é satisfeita. Agora vamos para a segunda. Segunda condição, que nós sabemos que é o fechamento em relação à soma, né? Segunda condição é, se eu pegar dois vetores, U e V, que estejam na intersecção, eu vou precisar comprovar que U mais V permanece na intersecção. Isso para quaisquer U e V que eu considere na intersecção. Para quaisquer U e V da intersecção. Se eu somá-los, a soma permanece lá. Vamos precisar, né, conseguir uma justificativa para comprovar que esse resultado é verdadeiro, né? Para provar que esse resultado é verdadeiro. Ora, como é que eu vou conseguir provar? Eu preciso pensar, né, lá na frente, para poder entender o que eu preciso fazer lá atrás. Se eu não tiver um olho no objetivo, possivelmente eu não consiga, né, comprovar. Então veja, o que é que eu quero realmente? Eu quero comprovar que U mais V estará na intersecção. Como é que eu vou poder concluir que U mais V está
na intersecção. Eu só vou poder concluir que U mais V está na intersecção se eu concluir que U mais V está em U e U mais V está em W. Porque U mais V só vai para a intersecção se ele for elemento comum. Né? U mais V só vai para a intersecção se U mais V estiver em um e U mais V estiver no outro. E U mais V está ou não está em ambos? É o que a gente tem que fazer. Se a gente comprovar que U mais V está em um e U mais V está no outro, U mais V estará na intersecção. Logo, o grande trabalho, na verdade, é provar que U mais V está em cada um dos dois subespaços. Né? Aí, o que é que nós temos em mãos para tentar provar que U mais V está em cada um? A gente sabe que U e V, esses dois estão. Estão nos dois, porque nós consideramos U e V dois vetores da intersecção, como tinha que ser considerado, já que a gente queria mostrar que a intersecção era fechada em relação à soma, a gente deveria, de fato, pegar dois elementos da interseção, somar e provar que a soma permanece na intersecção. Logo, tomamos, né, dois elementos da intersecção. U e V estão na intersecção. Ora, mas se você está me dizendo que U e V estão na intersecção, é porque U e V estão tanto em U como em W. Né? Porque se os dois apareceram lá, na intersecção, é porque os dois são comuns a ambos os subespaços. Né? Então, se U e V estão na intersecção, eu posso concluir que U e V estão em U e, ao mesmo tempo, U e V estão em W. Porque se esses dois camaradas não estivessem tanto em U como em W, não teriam ido para a intersecção. Né? Agora, U e V estão em U. U é um subespaço. Né? U e V estão em U. U é um subespaço. O que é que eu posso concluir? Tenho dois vetores em U e sei que U é um subespaço. Posso concluir que U mais V permanece em U. Porque se U é um subespaço e eu tenho dois vetores de U, U e V, se eu somar, fica em U. Porque se não ficasse, U não seria subespaço. Estaria falhando na condição 2. Mas a gente tem, por hipótese, né, que U é um subespaço. Então não falha. Se eu tenho dois elementos em U, o resultado da soma deles dois permanece em U. Da mesma forma, se eu tenho dois vetores em W e sei que W é um subespaço de V, então, com toda certeza, U mais V está em W. Consegui o que eu queria. Consegui comprovar que o elemento U mais V está em U e, ao mesmo tempo,
U mais V está em W. Então, se U mais V está em U e U mais V está em W, U mais V é comum aos dois. Consequentemente, U mais V está na intersecção. Então, existe sim o fechamento em relação à soma por parte da intersecção. Da mesma forma, né, não vou fazer, mas da mesma forma, vocês podem tentar fazer, né, como um exercício, é uma cópia disso aqui. A argumentação é exatamente a mesma. Né? Da mesma forma, você comprova que se você tomar U, um elemento da interseção, e tomar lambda, um elemento qualquer real, lambda U permanecerá na interseção. Então, a terceira condição seria: vou considerar U um elemento qualquer na intersecção. E vou considerar lambda um elemento qualquer real. Então, lambda vezes U, com toda certeza, permanecerá na interseção. Seja qual for esse U, seja qual for esse lambda. E na hora em que você concluir a terceira condição, nós já comprovamos a primeira, comprovamos a segunda. Na hora que você concluir a terceira, então, de fato, você vai concluir que a operação intersecção, lhe fornece um subespaço. Se você tem dois subespaços, a interseção deles dois permanecerá sendo um subespaço daquele espaço onde você se encontra. Certo, pessoal? Agora, antes da gente falar, que como eu falei para vocês, eu vou deixar para falar na segunda-feira também, para que as duas turmas permaneçam no mesmo ponto, né? Mas antes que a gente fale da segunda operação, que faz com que dois subespaços envolvidos nessa operação forneçam um novo subespaço, ou seja, uma operação que funciona bem tanto quanto a interseção, né? A interseção de dois envolvidos numa interseção é um subespaço, permanece sendo um subespaço. Nós veremos uma segunda operação que também terá essa característica. Quando ela for aplicada a dois subespaços, ela irá fazer com que o resultado permaneça sendo um subespaço. Porém, quando a gente estuda conjuntos, normalmente, né, a gente começa estudando conjuntos falando sobre interseção e união, né? São as duas operações que a gente vai, de início,
conhecendo, né, operações que são as primeiras que nos são apresentadas. Não é? Portanto, considere, né, agora a seguinte afirmação: se você tomar a união de dois subespaços, isto não será necessariamente um subespaço. Claro que, em alguns casos, poderá ser, lógico. Mas como a gente já falou diversas vezes aqui, né, um resultado só é matematicamente verdadeiro se ele for verdadeiro em todos os casos. Né? Em todos os casos. Porque é óbvio, né? É óbvio que em muitos casos a união de dois subespaços será um subespaço, claro. Por exemplo, vamos para o espaço onde a gente tem uma visão mais simples, né? E mais clara do que acontece nele. Vamos supor que nós concentremos nossa análise no R2. Então, no R2, suponhamos, né, que a gente considere o subespaço U como sendo somente o vetor nulo. Somente o vetor nulo. A gente sabe que ele é um subespaço de R2. Tá? E vamos supor que a gente chame de W o conjunto de todos os pares XY pertencentes ao R2, tais que Y seja igual a X. A reta Y é igual a X. Pronto. Você tem aí dois subespaços de R2. Se alguém chegar até você e perguntar, olha, nesse caso, no que é que resulta o união com W? Qual é o resultado da união de U com W? União, todo mundo sabe o que é, não é? União, ela na verdade, a princípio, ela não faz, a operação união, ela não faz nenhuma exigência muito forte para que algum elemento pertença a ela, né? Quem é que vai estar na união? Todo mundo que estiver num conjunto e todo mundo que estiver no outro. Vai todo mundo para a união. Você está unindo. Não interessa se é elemento comum, não interessa nada. Se estiver em um ou estiver no outro, vai todo mundo. A única coisa que a união, né, exige é que o elemento esteja pelo menos num dos dois conjuntos, porque aí também, né, já seria esculhambação demais. Se chegasse na união, né, digamos, você está unindo esse subespaço U, que é o 00 apenas, com a reta Y igual a X. De repente, né, o chefe do terreiro chega lá e encontra o ponto 2 e 2. Aí, claro, ele vai entender porque é que 2 e 2 está ali. Né? 2 e 2 está ali porque 2 e 2 está lá na reta Y igual a X. Então ele foi para a união. Agora, se por acaso ele encontrar, né, 2 e 3, aí ele vai dizer, você veio de onde? Entrou como aqui?
2 e 3 nem estava em U, porque U só tinha o 0, 0, nem estava em W, porque 2 e 3 não está sobre a reta y igual a x. Como é que ele pode estar na união? Claro que não. Né? Então, para estar na união, o camarada tem que estar pelo menos em um dos dois, né, conjuntos. E aí eu pergunto a vocês, nesse caso, o que é que seria a união do vetor nulo com a reta y igual a x? Daria o quê? A própria reta y igual a x. Lógico, né? Não tenha dúvida. Por quê? Porque quando você fizer essa união, quem iria lá para a união? Todo mundo da reta e mais o 0, 0. Acontece que o 0, 0 já está na reta, tá? Ele já foi, né? Então, a união seria a própria reta. Né? Seria a própria reta. Já a interseção, né? O que é que seria a interseção da reta y igual a x com o 0, 0? Somente o 0, 0. Né? Somente o 0, 0. Mas nesse caso, né, a união seria um subespaço. Nesse caso, funcionaria. Né? A interseção funciona em qualquer caso, como a gente acabou de ver. Mas, nesse caso, a união de U com W seria o próprio W. Ou seja, o resultado da união seria um subespaço de R2. Porém, como a gente falou, né, e vem falando há algum tempo, pelo fato de funcionar em um caso, 2, 3, 4, né, isso não pode classificar o resultado como verdadeiro, né, já que né, existem casos onde não funciona. Eu, particularmente, digo a vocês que sempre que eu quero verificar que uma coisa não funciona, eu recorro a um espaço em que seja simples trabalhar. É claro que eu não vou, por exemplo, tentar verificar que a união não funciona considerando uma situação no espaço dos polinômios. Você não está vendo que eu não vou fazer isso? Né? Assim eu vou complicar minha própria existência sem a menor necessidade. O espaço onde normalmente a gente busca contra-exemplos, situações concretas que verificam que determinadas afirmações são falsas, né, é o R2. O melhor espaço para você procurar exemplos é o R2. E aí, como a gente sempre falou, né, como eu quero verificar que a união de dois subespaços vai falhar, vai ter casos em que eu vou pegar um subespaço U, vou pegar um subespaço W, vou fazer a união e a união não será um subespaço, apesar de U e W serem, a união não será. Eu vou tentar montar um exemplo no R2. Esse que está aqui à minha frente é um caso do R2 onde funciona. Eu vou buscar um outro caso no mesmo R2 onde não funciona. Então eu vou tirar esse U daí, né? Eu já vi que com o 0, 0, né, não vai funcionar. Então eu vou tirar esse U daqui e vou pegar um outro subespaço. Né? E aí vou por eliminação. É claro, quando eu peguei U igual ao 0, 0, o 0, 0 vai estar em todos os subespaços. Quando eu faço a união, dá o outro subespaço. Então vai funcionar. É a mesma coisa que eu pego o R2, né? R2 unido com qualquer subespaço dele dá o quê? Dá o próprio R2. Não é a união? E o outro não está contido nele? Então a união de R2 com qualquer subespaço dele é o próprio R2. Vai dar subespaço.
Então eu tenho que pegar o quê? Nem posso pegar um deles como sendo só o vetor nulo, nem posso pegar um deles como sendo só o R2. Eu vou pegar duas retas. Então, né? Eu vou pegar duas retas. Se eu já tomei aqui W como sendo a reta y igual a x, eu posso muito bem considerar U como sendo o conjunto de todos os pares de R2, tais que y seja igual a 2x. Pronto. Duas retas distintas e a gente vai tentar verificar que nesse caso acontece uma falha. U é um subespaço, porque U é uma reta que passa pela origem. W é um subespaço, porque W é uma reta que passa pela origem. E eu vou tentar verificar que U união com W não vai ser subespaço. Ou seja, acontecerá uma falha em pelo menos uma daquelas três exigências. Não é? Nós sabemos que para ser subespaço é preciso que o conjunto satisfaça três exigências. Primeira exigência, nós estamos analisando o conjunto união, U união com W. Primeira exigência, o vetor nulo tem que estar na união. Isso aqui falha? Claro que não, né? Claro que o vetor nulo vai para a união. Porque o vetor nulo, para ir para a união, bastaria estar em um deles. Ele está nos dois, né? Então, lógico que ele vai para a união. Ele vai para a união, vai, justificativa. Porque ele está em U. Pronto. Não precisa nem dizer que ele está em W. Só pelo fato de ele estar em U, eu já justifico o fato de que o vetor nulo estará na união. Agora, né, vamos ver aqui a situação da segunda condição. Dois vetores na união e a gente vai ter que garantir ou então mostrar concretamente por meio de um exemplo que isso aqui não é verdade. Se eu tomar dois vetores na união, a soma não estará na união. Posso tentar verificar isso, né? Eu sei que o resultado é a união não será um subespaço. Eu estou procurando uma falha. Estou procurando justificar essa afirmação com uma falha. Quando eu vou provar que algo é verdadeiro, como a gente sempre falou, eu provo que é verdadeiro para todos os casos. Sou obrigado a comprovar que determinado resultado é verdadeiro para todos os casos. Mas quando o resultado é falso, se você me diz, olha, a união é um subespaço, eu digo é falso. Aí, lógico que eu não tenho que provar que é falso para todos os casos. A gente já falou isso aqui. Um resultado é falso se eu exibir um
exemplo onde ele é falso. Basta um. Né? E aqui, como eu já verifiquei aqui em cima, né? Nós verificamos aqui em cima que a interseção era um subespaço. Lembre, quando nós chegamos nesse passo, nós dissemos, olha, o I V está na interseção. Quando a gente estava trabalhando com a interseção, a gente disse, o I V estão na interseção. Então, o I V estão no primeiro e, ao mesmo tempo, no segundo. Todos dois. Porque se os dois foram parar na interseção, é porque os dois estão tanto em U como em W. Agora, eu já não tenho mais esse argumento. Né? Porque se eu digo, vou considerar dois camaradas lá no bolo da união, quais são as possibilidades? Os dois podem estar em U, os dois podem estar em W, ou um pode estar em U e o outro pode estar em W, sem haver interseção. Né? Eles foram parar na união, por exemplo, U pode ser somente de U. Por exemplo, U pode ser, por exemplo, 1 e 2. 1 e 2 vai estar na união. Por quê? Porque está em U. O que é que U exige? Que para pertencer a ele, a segunda componente seja 2 vezes a primeira. Pronto. Então, esse camarada aqui, 1 e 2, está em U. Inclusive não está em W, né? Mas está em U. E estando em U, ele está na união. Porque para entrar na união, basta estar em um dos subespaços. E eu posso muito bem, né, considerar V como sendo 1 e 1. 1 e 1 não está em U, está em W. Porque W exige as duas componentes iguais. Mas 1 e 1 estando em W, 1 e 1 estará na união. Ele foi para a união. Então você tem dois vetores na união. 1 e 2 estará na união porque estava em U. E 1 e 1 estará na união porque estava em W. Então você tem dois elementos da união. Some os dois. 1 e 2. Somado com 1 e 1. Me fornece o vetor 2 e 3. Então a soma de dois vetores da união está dando 2 e 3. 2 e 3 está na união? Nunca! Nunca! Como é que 2 e 3 foi parar na união? Se 2 e 3 nem está em U, 2 e 3 não está em U, 2 e 3 não está em W. Então ele não está na união nunca. Não é? Isso aqui me diz, né? Isso aqui me diz que 2 e 3, 1 e 2, que está na união, somado com 1 e 1, que está na união, me fornece 2 e 3, que não está
na união. Não está na união por quê? Porque não está em U, nem está em W. Então não pode estar na união. Essa afirmação aqui, né, de que tomando dois vetores na união, a soma deles dois permanece na união, é falsa. Nós acabamos de encontrar dois vetores na união, 1 e 2, 1 e 1, estão na união, e a soma deles não está.